pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lilipop Carimbos e hoje a gente vai utilizar esses kitzinhos minis da Lilipop que são uma fofura, são muito legais de se trabalhar. Tem uma variedade muito grande no site da Lilipop desses kits em tamanho mini e dá pra fazer muita coisa legal com eles. Esses que eu tô utilizando hoje são do último lançamento da Lilipop e esse daí de borboletinha é uma coisa super fofa porque as partes da borboleta, como eu tô mostrando aí, elas vêm separadas. Então trazem uma possibilidade muito legal da gente conseguir fazer montagens, por exemplo, como nesse caso eu já pensei em usar essa menininha de outro set de carimbos da Lilipop com uma das asinhas para transformar ela numa fadinha. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo que eu tô tentando mostrar, mas a ideia é essa, é carimbar as partes separadas e depois juntar para transformar uma das asinhas da borboleta numa asa de fada para a menininha do set. E esse é só um dos exemplos de como a gente pode usar de maneira criativa os nossos carimbos, inclusive esses carimbos mini, que são muito legais e tem um preço maravilhoso. Bom, eu vou utilizar também esse outro set de carimbos da Tami, que eu vou utilizar só o sentimento. E esse outro set que eu mostrei pra vocês, que tem essa tinta, a pena e a canetinha, é muito legal também pra quem tem bujo, pra quem trabalha com agenda, com plena, que gosta de decorar, porque tem esse tema de escrita que eu achei super legal. Bom, hoje eu vou utilizar uma carimbeira numa cor marrom, num tom de marrom escuro. Eu não quero utilizar preto porque eu quero fazer um projetinho com uma pegada um pouquinho mais vintage. E aí, sempre que eu faço um projeto mais puxado para o vintage, eu prefiro utilizar tons de marrom. Nem sempre, mas na maioria das vezes eu prefiro utilizar tons de marrom. Eu resolvi fazer um emboss quente com a carimbeira transparente por cima dessa tinta marrom, mas isso aí não é uma necessidade realmente, eu resolvi fazer isso para poder facilitar na hora de colorir a imagem, né? Mas dá para carimbar tranquilamente só com a tinta, esperar secar e depois colorir com a mídia que vocês preferirem, lápis de cor, caneta aquarelável, aquarela, enfim, o que vocês quiserem, Copic ou outra caneta à base de álcool. Eu tô carimbando aí, eu carimbei as duas partes para poder formar a borboletinha, a caneta que eu vou utilizar para ser o corpo da minha borboleta e o potinho de tinta. A ideia desse cartão, eu sempre gosto de imaginar algumas cenas para os meus cartões. E a ideia dessa cena que eu tô criando para esse cartão é uma borboleta que, na verdade, é uma caneta que criou asas e saiu na cena que eu vou criar, essa borboleta. Essa caneta que criou asas e virou uma borboleta, ela tá saindo do pote de tinta. Então eu vou tentar criar essa cena aí, vocês vão ver como é que eu vou construir. Então eu fiz o emboss quente, mas como eu falei pra vocês, não é um obrigatório para esse projeto, eu fiz só para facilitar mesmo o meu trabalho, mas dá para tranquilamente colorir sem o emboss. E aí eu vou utilizar as minhas carimbeiras de stress para colocar cor nessas imagens. Eu tô utilizando esse tom de ferrugem, um marrom meio puxado para ferrugem e amarelo. Vou utilizar um tom de marrom também, porque eu quero criar um background, eu quero criar um fundo para esse cartão azul. E marrons e laranjas, amarelos também, eles funcionam muito bem com o fundo azul, porque criam um contraste legal. Como são cores complementares, né, o laranja e o azul, então funciona muito bem, cria um contraste muito legal e fica bonito no projeto. Então eu sempre gosto de pensar, antes de colorir as imagens, que tipo de cor eu vou querer colocar no fundo do meu projeto, né, para poder criar um contraste legal. Porque se eu colocar uma cor que se aproxime muito das cores que eu usei no ponto focal, se eu colocar no fundo do cartão cores muito parecidas com essa, o ponto focal do cartão, que no caso vai ser a minha borboleta, ela não vai se destacar. Então eu preciso tentar criar esse contraste para poder facilitar, né, o trabalho com as cores e ficar um projeto bem interessante, harmônico visualmente. Então eu tô aí colorindo a bordinha das imagens com essa carimbeira marrom. Quando a gente recorta, sempre fica às vezes uma coisinha mal recortada, uma marquinha da tesoura, então eu gosto sempre de ou passar uma caneta na borda, ou então sujar um pouquinho com a carimbeira, como eu tô fazendo aí, para poder esconder essas imperfeições do recorte. Eu acho que é uma dica bem interessante, sempre válida pra gente repetir, para quando a gente tá recortando elementos à mão, e principalmente quando a gente às vezes comete um errinho no recorte, para ele não ficar muito visível no projeto final. Como eu falei, eu vou colocar a caneta para ser o corpo da minha borboleta. Essa é uma das vantagens também da borboleta ter as duas asas separadas no carimbo, porque aí a gente consegue colocar várias coisas de maneira criativa no lugar do corpo da borboleta. E se a gente precisar separar um pouquinho as asas da borboleta, não tem problema, porque a gente pode carimbar já separado, eu acho isso bem legal.
E a gente pode usar elas separadas, como eu falei para vocês no começo. Bom, eu vou utilizar aí um papel, um painel, na verdade, que eu recortei com as faquinhas de corte que eu mostrei para vocês, umas facas de corte retangulares, porque eu queria o detalhe da costurinha. Mas também não é uma necessidade, se você não tiver faca de corte, não deixa de fazer o projeto, porque dá para recortar na tesoura ou numa refiladora, enfim, só um retângulo de papel mesmo, pra gente usar como fundo. Eu tô utilizando essas faquinhas porque tem um detalhe de costurinha que eu gosto, eu acho bonitinho. E o que que eu tô fazendo aí? Nessa minha base, essa basezinha branca, eu tô utilizando, mas dá pra fazer isso na base de corte também, aquela base de corte tradicional que a gente usa. Como vocês viram, eu apertei um pouco a carimbeira contra a base, olha só, tô fazendo de novo. E tô espirrando um pouquinho de água e colocando o papel virado para baixo, amassando o papel em direção a essa tinta, apertando ele para criar esse aspecto manchado, aquarelado. É uma técnica muito legal. Em inglês, essa técnica se chama ink smooshing, que em português seria mais ou menos amassar, apertar, esfregar na tinta. É mais ou menos essa a ideia. Então, a ideia é você colocar a tinta na base, você espirrar um pouquinho de água, por isso que é interessante utilizar carimbeiras ou tintas como aquarela que sejam à base de água para poder facilitar esse trabalho, para a gente diluir um pouquinho na água. E depois eu vou empurrando, apertando o papel em direção para criar essas manchas como vocês estão vendo aí. Eu gosto bastante desse efeito manchado, eu acho super bonito, eu acho artístico e tem essa pegada de aquarela que eu acho muito legal. Como ficaram algumas partes ainda do papel muito branco aparecendo, eu queria cobrir um pouquinho mais com azul, eu vou usar esse pincel de maquiagem que eu uso bastante aqui, justamente para usar com as minhas carimbeiras, né, para poder utilizar com as minhas carimbeiras. E vou fazer um pouco mais de cobertura azul, mas nada muito escuro para poder cobrir. Eu não quero cobrir essas manchas que eu criei, eu só queria cobrir um pouquinho do branco que estava aparecendo ainda no papel. Mas eu quero que as manchas continuem evidentes porque eu consegui elas com essa técnica do ink smooshing, como eu falei para vocês, que é uma técnica muito legal e é um efeito que eu gosto bastante nos meus projetos, então eu não queria cobrir. E nas bordinhas eu tô cobrindo um pouquinho, sujando as bordinhas do papel com essa carimbeira marrom que eu já usei também nos outros elementos. Então, cria uma coesão, tudo combinando, tudo com os mesmos tons. E a ideia é essa aí, ó. Eu vou colocar o potinho de tinta na parte de baixo do painel e vou criar um caminhozinho com a canetinha marrom. Eu já vou fazer isso, vou mostrar pra vocês, por enquanto eu tô colando os elementos, mas eu vou criar um caminho pontilhado, que é a ideia, o caminho pontilhado da ideia da trajetória de voo da borboleta. E aí é como se ela estivesse saindo do potinho de tinta, escapado do pote de tinta, voando para o céu, enfim. Então eu gosto de criar essas cenas, eu acho interessante a gente pensar de uma maneira mais criativa, mais artística, olhar para os nossos carimbos de uma maneira mais artística, mais criativa, para poder utilizar como a imaginação mandar. E eu achei que essa ideia podia funcionar, principalmente combinando com o sentimento do outro set de carimbos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que eu vou usar como sentimento, que diz acredite nos seus sonhos. E eu acho que combina bastante a cena que eu criei com as imagens com o sentimento. Eu gosto bastante de sempre pensar nos sentimentos e nos pontos focais combinando entre si para ficar uma coisa bem harmônica, um projeto bem interessante. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar uma canetinha. Essa caneta ela não é preta, ela é num tom de marrom bem escuro, mas no vídeo acaba parecendo que é preta. Mas a ideia, como eu falei, nesse projeto não era usar nada num tom de preto para não ficar nada muito marcante. Então eu escolhi essa canetinha marrom escura, se eu não me engano o nome da cor é sépia, para poder fazer essa trajetória da borboletinha saindo de dentro do pote de tinta e voando para o céu. E agora eu vou carimbar o sentimento. Tem técnicas bem interessantes nesse projeto, mas ele é um projeto relativamente simples. É um projeto que dá pra gente fazer em casa tranquilamente, mesmo sem ter algumas das ferramentas que eu utilizei aí no vídeo. Inclusive, o soprador térmico eu usei para secar o papel, mas dá para vocês usarem secador de cabelo também. O soprador térmico, ele é muito importante para fazer o emboss, mas para secar o papel, apenas retirar a água do papel e secar o papel, o secador de cabelo serve também e dá pra gente utilizar tranquilamente, só tendo cuidado para não queimar o papel ao aproximar o secador de cabelo muito pertinho do papel, que realmente pode queimar. Para finalizar, eu resolvi colocar aí fazer alguns espirros de tinta com meu pincel, então eu só coloquei um pouquinho da tinta da carimbeira na minha base, diluí um pouquinho na água e usei um pincel para poder fazer alguns respingos,
para poder colocar tudo conversando, com o mesmo tom de marrom que eu usei, para sujar as bordinhas do painel e para sujar as bordinhas das minhas figuras, das imagens que eu usei como ponto focal no cartão. E aí eu vou prender o meu cartão na minha base, eu vou utilizar uma base de papel craft. Eu tô utilizando fita banana porque é mais rápida pro vídeo, eu não preciso esperar secar, porque a cola já é seca, né? É uma cola adesiva, mas dá pra utilizar EVA tranquilamente, eu uso bastante EVA inclusive, mas pros vídeos eu acabo preferindo fita banana porque é mais rápido. E tá aí um projetinho super legal, com uma pegada meio vintage e com uma utilização um pouco mais artística, mais criativa dos carimbos, pra gente deixar a imaginação fluir. E pensar em novas possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!